de vitória para o Senhor. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria, né, irmãos? Nós estamos na presença do nosso Deus. É digno de toda honra, glórias e louvor. Então abra aí a tua Bíblia, irmãos. Vamos para a ministração da palavra. E após estarei orando para Deus nos avivar, para Deus nos alegrar, para Deus nos encher da sua presença. Então abra aí a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 13. Os irmãos da live sejam bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Você vai ser abençoado através dessa ministração. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Quem encontrou a palavra, diga amém. Diz assim, irmãos, vamos ler a palavra. Você que tem uma Bíblia em casa, que está na live, abra aí e acompanhe conosco. Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz assim a palavra: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A igreja comigo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala com a tua igreja, fala comigo, Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração e nos alegra, nos aviva, ó Deus, renova a esperança em nossos corações. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Pode tomar o assento. E eu quero avisar aos irmãos que você está numa igreja pentecostal. Então pode dar glória, pode dizer aleluia. A palavra tocou no seu coração, vai glorificando a Deus, irmãos. Irmãos, a palavra que eu quero trazer ao coração dos irmãos, eu tive orando ao Senhor, e Deus, Ele me direcionou para que eu falasse sobre a perseverança do cristão. Nós sabemos que perseverar é necessário, e o próprio Jesus, dentro da sua palavra, Ele nos mostrou a importância que o cristão tem em perseverar. A palavra que tem a base aqui em Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 13, está nos falando que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. O capítulo 24, irmão, de Mateus, é um capítulo que está falando dos sinais, está falando da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. É um capítulo que está falando de dias trabalhosos, de princípios das dores. E quando chega no versículo de número 13, Jesus, ele coloca aqui uma necessidade. Em meio ao caos, em meio às dores, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias trabalhosos, são dias difíceis, e nós não podemos negar isso, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Então, em meio a esse caos, em meio a esses dias trabalhosos, o que cabe à igreja, o que cabe a nós, perseverar. O que cabe ao povo de Deus é continuar perseverando. Em meio a este caos, cabe a perseverança do cristão. Em meio ao caos, ao desespero, à dor, à incerteza, na mente de alguns vem o desejo de desistir, de abrir mão,
de não orar mais, de não congregar mais, de não servir mais a Deus. Esses dias que nós estamos vivendo, isso passa na cabeça da maioria dos cristãos. Mas o que cabe a nós? Perseverar. Porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então, para que o homem e a mulher seja salvo, ele tem que perseverar até o fim. Mas perseverar em quê? Perseverar uma vida em Deus, perseverar servindo a Deus. Porque tem gente que persevera, mas é na vida errada, no pecado, na mentira. Não é este tipo de perseverança que eu estou falando. Eu estou falando da perseverança do cristão, aquele que persevera em servir a Deus, persevera em fazer a vontade de Deus, aquele que, meio à tentação do pecado, ele vai escolher servir a Deus, aquele que, em meio às afrontas do inferno, ele vai se lutar para se manter firme diante de Deus. Essa é a perseverança do cristão. E a palavra perseverança está falando aqui da qualidade de quem persevera, aquele que tem persistência, aquele que tem constância. Por quê? Porque existe uma jornada para cumprirmos, existe um caminho para nós cumprirmos, existe um trajeto para que nós venhamos alcançar. Existe uma jornada que o cristão precisa fazer. Irmãos, entre a partida e a chegada, o que é mais importante é o trajeto, porque é no trajeto que existe a necessidade de uma perseverança, e nós precisamos perseverar. Tem gente que até se alegra quando aceita Jesus, mas no meio do caminho, que é o período que ele tem que perseverar e insistir, em vez dele insistir, em vez dele avançar, ele desanima e quer retroceder. É no trajeto que a gente precisa ser insistente, irmão. Agora, eu quero levar os irmãos para olhar um exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva era um exemplo de uma igreja que perseverava em Deus. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo de número 42. Vai abrindo e vai dando glória a Deus. A gente vai perceber aqui, mano, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que a igreja primitiva era uma igreja que perseverava. Atos capítulo 2, versículo 42. Olha o que o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Agora olhe para mim, olhando para a igreja primitiva é um exemplo de perseverança, porque na igreja primitiva havia perseverança na parte dos discípulos, dos apóstolos. Primeiro, irmãos, na igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é doutrina? Doutrina são princípios bíblicos imutáveis, que não há variação de mudança. Isso é doutrina, ensinamento. Irmãos, e a Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava no ensino que os apóstolos passavam para ela. Era uma igreja que perseverava na doutrina, perseverava no ensino. E o que é ensino, pastor? É uma crença, um conjunto de crença ensinada por uma religião. Quando Paulo escreve a Timóteo,
Paulo pede para Timóteo perseverar na doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Abre a tua Bíblia, vamos para o texto e vai dando glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo de número 16. Olha que Paulo escreve a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A primeira recomendação que o apóstolo pede ao jovem Timóteo é que ele viesse ter cuidado primeiro dele mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, porque esse cuidado, irmão, é o cuidado pessoal e nós devemos ter. Quem está comigo, levante a mão. Esse cuidado aqui nós precisamos ter, que é o cuidado pessoal. Você já viu pessoas na igreja, em vez dele ter cuidado com ele mesmo, ele quer cuidar da vida do outro. Ele se preocupa mais com o irmão do que com ele mesmo. E o cuidado que Paulo ensina a Timóteo é um cuidado pessoal. Primeiro, cuida de ti, porque a gente precisa ter uma preocupação primeiramente com a nossa vida. Como é que nós estamos andando? Como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos agradando a Deus? Então, o primeiro cuidado é um cuidado pessoal. Diga comigo, pessoal. O segundo cuidado que o apóstolo orienta a Timóteo: tem cuidado da doutrina, tem cuidado do ensino, ou seja, guarda o ensino. Guarda o ensino, pratica o ensinamento que tu tem recebido. E ele diz ainda: persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então Timóteo precisava ser perseverante, irmão, no cuidado com ele mesmo, no cuidado da doutrina, porque ele fazendo aquilo, ele salvaria ele mesmo e salvaria quem estava ouvindo ele. Quem está comigo, levante a mão. Então é uma necessidade nós perseverar no ensino, irmão, perseverar na palavra. Nós não podemos deixar o púlpito ficar pobre de palavra, de ensino. Irmão, se nós colocássemos aqui luz e roda-roda, estava cheio. Por quê? Porque o povo quer isso, mas a palavra, o ensino, muitos não querem. Quem está comigo, levante a mão. Mas nós vamos perseverar no ensino da palavra, irmão. Levante a tua mão. Eu já passei por igreja que pessoa falou para mim: pastor, muda a palavra, para de pregar assim. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Irmão, a gente não pode mudar a palavra, porque a palavra é o ensino da palavra que sustenta o crente. O crente tem que perseverar na doutrina, irmão. Levante a tua mão. Não deixa ninguém roubar a palavra da tua vida. Não deixa ninguém roubar a palavra do teu coração, irmãos. Segundo, o que havia na igreja primitiva. A igreja primitiva, eles perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam, ou seja, eles perseveravam na comunhão, irmãos. E o que é comunhão? Comunhão vem da palavra comungar, que é eu me relacionar, eu comungar, eu conversar, eu manter a minha comunhão com meu irmão, eu me preocupar como é que ele está, né? Me preocupar como é que vai a vida dele, não só física, mas também espiritual. Manter a comunhão, ou seja, chegou na igreja, olhe para mim, vai lá com o irmão, dá um abraço nele, pergunta como foi o dia, né? Se ele disser que está ruim, dá uma palavra: ó, Deus vai te abençoar, persevera, Deus está com você. É comunhão, irmão. Manter a comunhão. E o que é comunhão? É a realização de algo comum. Nós viver em unidade, irmão. Nós não estamos aqui, irmão, para cada um defender o que bem quer. Não, nós estamos aqui para defender, né, o que nós acreditamos, a Cristo, para servir a Cristo. O que a palavra diz no Salmo 133, versículo 1 ao 2? Que quão bom, né? Ele traz uma comparação aqui, que
A união é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, e a cabeça de Arão, e desce, né, na sua barba, vai para a orla dos seus vestidos. E ele diz que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Olhe para mim, a igreja não pode ter partidarismo, irmão. A igreja não pode ter partido. Não, eu sou dessa panelinha, não, da panelinha eu abraço, da panelinha eu faço isso. Quem está comigo, levante a tua mão. Eu já dirigi igreja que tinha panelinha nela, eu nunca fiz parte dela, está repreendido. Eu não sou pastor de alguns, eu sou pastor de todos. Quem está comigo, levante a tua mão. E Deus, Ele não quer, irmão, partido. Deus não quer partidarismo na igreja. Basta o Brasil, né, irmão, brigando. Agora imagina nós. Não, nós temos que servir a Deus. Levante a tua mão. Nós não estamos aqui, irmão, para estar brigando com o outro, não. Como havia na igreja de Corinto, lá na igreja de Corinto havia um partido, irmão. O povo dizia, não, eu sou de Paulo. Outra turma dizia, não, eu sou de Cristo. Outro, não, eu sou de Apolo. Então cada um escolhia um pregador, irmão. É normal você gostar de um pregador que você ouve, é normal, nada contra. Mas você escolher partido, partidarismo, aí a Bíblia já condena. Quem está comigo, levante a mão. Agora olhe para mim, igreja. A igreja perseverava na comunhão. Diga, comunhão. A igreja precisa viver em comunhão, irmão. E não é uma comunhão com o mundo, não. É uma comunhão entre irmãos e uma comunhão com Deus. A igreja precisa ter comunhão com Deus. A própria palavra diz, Jesus disse que aquele que tem comunhão com o mundo é inimigo dele, irmão. É inimigo dele. Porque não tem como a luz ter comunhão com as trevas, não tem como. Não tem como o cristão servir dois senhores. Ele vai amar um e vai aborrecer o outro. Não tem como. Quem está comigo, levante a mão. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava na caridade. Diga, caridade. Ela perseverava no partir do pão, irmão. Servia as mesas, se preocupava com seu semelhante. O que a palavra diz? Comunicai aos santos nas vossas necessidades. Não, pastor, eu sou da igreja, eu estou com necessidade, eu vou lá na prefeitura. É isso que a Bíblia orienta? Comunicai aos santos, irmão. E a Bíblia ensina que nós temos que comunicar. Olhe para mim. Se eu sou da igreja, aí eu estou passando dificuldade, eu vou comunicar à igreja. Eu vou chegar lá e dizer, ó, vem aqui, meu pastor, queria conversar com o senhor, estou passando luta, quero ver o que o senhor pode fazer por mim. O que o senhor pode fazer? A igreja pode fazer por mim. Agora, irmão, existe o que? A comunicação. Diga, comunicação. Porque, irmão, o pastor não tem bola de cristal, não. Quem está me entendendo? Porque tem gente que está sofrendo lá, irmão, e ele não fala nada. Tem que comunicar. Quem está comigo, levante a mão. E a Bíblia orienta, comunicar aos santos as vossas necessidades. Irmãos, o que é caridade? Virtude teologal que conduz o amor a Deus e ao nosso semelhante. Olha que Tiago nos orienta. Abre a tua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículo 15. Tiago vai falar, irmão, de uma fé, e vai falar que a fé sem a obra é uma fé morta. Que adianta, irmão, alguém me comunicar a necessidade e eu olhar para o irmão necessitado e dizer assim, irmão, ó, levante a mão aí que eu estou liberando uma palavra, uma profecia. Só que aquela profecia, irmão, não vai gerar feijão lá na casa dele, não, vai? Não. Eu apenas estou gerando fé. E aonde está a obra? Que a partir do momento que eu abençoo ele com a minha palavra, mas eu vou lá, pego um quilo de feijão, de arroz, está aqui, meu querido, porque a fé sem a obra é morta. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, e a gente precisa aprender esse princípio aqui, porque é a palavra que está nos ensinando. Olhe para cá. Abra aí a tua Bíblia comigo. Quem encontrou, diga amém. Tiago capítulo 2, versículo 15, irmãos. Vamos ler o 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé
e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Uma pergunta. Se o irmão ou a irmã tiverem nu e estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, mas não lhe deste coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí, irmão? Porque a fé sem a obra é uma fé morta. Quem está comigo, levante a mão. Olhe para cá, igreja, olhe para mim, irmãos. E a gente não pode pecar no pecado de omissão. Diga omissão. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Olha para mim. E esse fazer aqui não é poder, não, é aquele que sabe. Mesmo que eu não possa fazer, mas eu sei fazer, então eu tenho que dar um jeito de fazer. Quem está comigo, levante a mão. Aquele que sabe fazer o bem, não é aquele que pode, não. Diga aquele que sabe. Pastor, mas eu não tenho lá. Eu posso pedir de alguém para dar para alguém que está precisando, porque eu sei fazer o bem. Quem está comigo, levante a mão. Então a igreja primitiva perseverava na caridade. Diga caridade. Irmãos, a gente só é igreja se nós cumprir isso aqui. Se nós não cumprir essas recomendações, olha para cá, igreja, por favor. Se nós não cumprir essa recomendação, a gente pode ser chamado de tudo menos de igreja. Menos de igreja. Irmãos, e também a igreja primitiva, ela perseverava nas orações. Diga orações. A igreja primitiva não era uma igreja raquística, não era uma igreja anêmica, pobre, espiritual, não. A igreja primitiva era uma igreja rica em Deus, irmão, porque era uma igreja que perseverava nas orações. Levante a mão, diga orações. Irmãos, o crente precisa orar. O crente precisa orar, irmão. A igreja precisa perseverar em oração. Por que hoje os inimigos têm se levantado? Porque os inimigos já perceberam que a igreja não ora mais. Irmãos, hoje está sendo gravado, né? Foca aqui em mim, por gentileza. Olha só, irmão, o que mais acontece aí? Tem gente que não ora nada e revela tudo. Foca aqui na cara do cearense. Tem gente que não ora nada e quer revelar tudo. Se ajeita. Quem está comigo, levante a mão. Irmão, não tira um minuto de oração, irmão. Não tem oração na vida e já chega na igreja. Eita, que eu estou vendo, vai para lá. Senão eu tiro o cinto e te ajeito. Quem está comigo, levante a mão. Irmão, a igreja primitiva, ela perseverava na oração. Os irmãos veio aqui, irmão, eu oro. Segunda-feira é o dia quase todo de oração e eu não saio revelando assim. Porque não é, irmão. Quem está me entendendo, levante a tua mão. A igreja primitiva perseverava na oração. Levanta a tua mão. Eu quero dar uma dica: não acredite em sonho de quem não ora. Levanta a mão, por gentileza. Não receba a revelação de gente que não ora e não congrega. Levante a tua mão. Eu não acredito. Me gentileza da palavra. Me desculpe. Não receba, irmão. Não receba. Uma pessoa que não congrega, não tem vida com Deus, não tem obediência, não tem oração, não tem Bíblia, vai passar o que é de Deus, irmão? Olha que Paulo vai dizer: aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu vos ensinei. Para Paulo ensinar, Paulo primeiro recebeu da onde? Do Senhor. Se ele não tivesse recebido do Senhor, ele não teria como passar para a igreja. Levante as tuas mãos para glorificar a Deus. 2 Tessalonicenses 5,17, o que diz? Orai comigo, orai sem cessar. 1, 2, 3, orai sem cessar. A Bíblia manda nós orar sem cessar, irmão. Pastor, eu estou no trabalho, mas eu estou orando. Eu estou lá no volante do carro, mas eu estou orando. Onde eu estiver, eu estou orando. Eu estou fazendo feijão, cortando a cebola, mas eu estou orando. Quem está comigo, levante as mãos. Orai sem cessar. Levante a mão para o alto. Orai sem cessar.
Lucas 18, primeiro, Jesus contou a parábola com o propósito de incentivar os discípulos a orar sempre. Qual era a proposta de Deus? Ensinar os discípulos a orar sempre e não desvanecer. Ele fala da viúva insistente que estava batendo na porta do juiz. Tanta viúva bater lá, irmão, que o juiz chegou a uma conclusão: já que eu não temo a Deus, olha a conclusão do juiz, e já que eu não respeito homem nenhum, porque o respeito estava dependendo do temor que ele não tinha, porque quem não tem temor não tem respeito por seu semelhante, porque o respeito vem do temor a Deus. Quem está comigo, levante a mão. É por isso que filho que não tem temor a Deus não respeita pai e mãe, manda a mãe lá para baixo da ponte. Quem está comigo, levante a tua mão. Por quê? Porque o respeito vem do temor a Deus, irmão. Vai dando glória a Deus. E Jesus contou aquela parábola da viúva importuna com o propósito de mostrar aos discípulos a importância de orar, e eles não deveriam desvanecer. Olhe para mim agora. Mateus 7,7 diz o quê? Pedi, dá-se-vos-á. Batei e a porta vai abrir, buscar e vão encontrar, porque aquele que pede recebe. Levante a mão. Porque aquele que pede recebe, e aquele que bate, a porta se abre. Você já viu alguém, irmão, que ora para Deus abrir a porta? Eu já vi. Aí quando a porta abre, o indivíduo ainda vai orar para saber se é para entrar. Diga: não faça isso comigo não, pelo amor de Deus. Levante a tua mão. Irmão, se você orou, Deus já abriu a porta, vai orar para saber se é para entrar. Se Deus abriu, entra pela porta. Levante a tua mão e glorifica o teu Deus. Como que tem crente, irmão, que carrega dúvida? Meu Deus do céu. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Irmãos, e a igreja primitiva perseverava unânime todos os dias no templo. O culto ali, irmão, não era igual aqui não, né? 4 vezes por semana, não era todo dia. E a Bíblia diz que a igreja perseverava no templo. Levante a tua mão. A igreja primitiva, ela não ficava em casa lá assistindo pela live não. Levante a tua mão. Os apóstolos, o apóstolo Pedro, Tiago e João não ficavam lá no sofá assistindo pela live não, tá, irmão? Quem está assistindo na live, eles perseveravam no templo. Levante a tua mão. Eles vinham para o templo, olhe para cá. Eles congregavam, eles participavam, eles estavam reunidos. E a palavra unânime, olhe para mim. Unânime é quem está em conformidade com os demais. Aquele que está envolvido, aquele que participa, aquele que está junto. É o que eu falei na última palavra, irmão, que um membro só tem vida se ele tiver no corpo. Levante a tua mão. Ele só tem vida se ele tiver no corpo. Se não tiver no corpo, não tem vida. Então, irmãos, a igreja primitiva perseverava no templo. Abra a tua Bíblia em Hebreus 10, 25. Olha que Paulo diz: irmãos, não deixe a vossa congregação. Paulo está rogando, irmão. Se Paulo tivesse um telefone, Paulo tinha ligado: irmão, pelo amor de Deus, apareça no culto, apareça na igreja, não falte. Se Paulo tivesse um WhatsApp, Paulo tinha mandado, implorando, dizendo: não deixe a vossa congregação, como é costume de alguns. E esse costume, irmão, já havia no tempo do apóstolo Paulo. Os irmãos já deixavam a congregação, já deixavam o culto. Quem está comigo, levante a mão. Olha para cá, meus oliveiros. Tem gente deixando o culto para ficar, irmão, assistindo filme de terror. Depois está assombrado em casa, chamando o pastor para orar. Não vou não, chama outro, não chama eu não. Porque na hora que é para tu congregar, tu não quer congregar. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmão, depois quando está cheio de demônio, quer chamar a gente. Ele não quer congregar, não quer andar com Deus. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Que eu tenho que dizer isso aqui, irmão.
É verdade de Deus. Quem recebe, levante a tua mão. A Bíblia diz: congregue, irmão. Vamos congregar. Vamos congregar. Não, pastor, eu estou cansado. Irmão, a maioria tem irmão aqui que trabalhou o dia todo, mas está aqui. Sim ou não? Porque nós temos que congregar. E é mandamento. Congregar, irmão, é mandamento de Deus. É pastor Nailson que está mandando? Não é Bíblia. Paulo está dizendo: não deixe de congregar. Não deixe de vir para o culto. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Não deixe de servir a Deus. É a palavra que está orientando, irmão. Não é eu não, é a palavra. Nós precisamos estar em conformidade com os demais. Irmão, não é bom estar na casa de Deus? O salmista vai dizer assim: eu quero, permita que eu possa morar na tua casa. Ele não queria só vir não, ele queria morar logo na casa de Deus. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Fazer o quê? Davi queria vir para a igreja para rodar com o pé só? Não. Queria vir para aprender, irmão. Levante a tua mão, para aprender. Diga, ele queria vir, diga comigo, aprender. E meditar no templo, irmão. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos meditando e aprendendo da palavra de Deus. Levante as tuas mãos para glorificar a Deus. Porque nós estamos na finalidade de vir para o culto é para aprender da palavra. Irmão, se você ouve a mensagem, a palavra, e a palavra não te constrange, alguma coisa está errada. Porque Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange, nos deixa constrangido mesmo, com vergonha mesmo. Quem está comigo, levante a mão. O amor de Deus nos constrange, irmão. Diga, olhe para o irmão, diga: não deixe de congregar. Diga: não deixe de congregar. Balance o irmão, diga: não deixe de congregar. Pastor, mas eu tenho um feijão. Depois do culto eu faço um feijão. Diga glória a Deus. Pastor, mas eu tenho roupa para lavar. Hoje tem máquina que faz tudo sozinho. Compra uma dessa e deixa ela trabalhando lá e vem para o culto. Quem está comigo, levante as duas mãos. Irmão, nós temos que congregar. Irmão, nós só temos uma vida com Deus se nós congregar. Quem não congrega, a vida espiritual não está boa. Quem está comigo, levante a mão. Você já imaginou? Irmão, um crente que congrega, ele tem força para dar glória, diz aleluia, fala em mistério, é batizado com o Espírito Santo. Um crente que congrega é animado, ele tem poder de Deus, tem azeite na sua vida, tem revelação de Deus, ama a palavra, tem conhecimento, e quando a trombeta tocar, ele almeja morar com o Senhor nos ares, nos céus celestiais. Levante as tuas mãos e glorifica o teu Deus. Congregar, irmão, é uma necessidade que nós temos de congregar. Olhe para mim agora. E como era o viver da igreja primitiva? Eles viviam como era o viver. Versículo 44 de Atos capítulo 2. Como era o viver da igreja? Abra a Bíblia. Como era o viver? Versículo 43. Em cada alma havia desobediência? Não, em cada alma havia temor. Em cada crente havia temor. Um crente que tem temor a Deus, ele é obediente. Quem está comigo, levante a mão. E estavam juntos e tinha tudo em comum. Eles estavam separados? Estavam juntos. E tinham tudo em comum, irmão. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e repartiam com os que tinham necessidades. Era uma prática da época. Também eles viviam em comunhão. Diga, viviam em comunhão, irmão. Vivia em comunhão. Diga, em comunhão. Antigamente os crentes iam na casa do outro, irmão, para orar, sim ou não? Hoje vai para pegar a internet. Diga, misericórdia. Irmão, em vez de ele convidar para orar, não, me dá aí a senha do Wi-Fi. Diga, está repreendido. Diga, manda fogo nele, Jesus. Irmão, comunhão da oração.
Viviam, diga comigo, viviam em comunhão, irmão. A igreja não vivia de cara feia não, com raiva do outro, falando mal do outro, destruindo o outro. Não, eles viviam em comunhão. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 9. Abre a tua Bíblia. 4, versículo 9. Hospedai-vos uns aos outros sem murmurações. Eles hospedavam o outro, irmão. Hoje esse negócio de hospedar tem que ter cuidado. Nós sabemos que os dias que vivemos hoje são dias trabalhosos, difíceis. Para confiar em alguém está difícil, sim ou não? E a gente precisa verificar quem é. Quem está comigo, levante a tua mão. E a gente precisa verificar quem é. Amém? Que às vezes é alguém aí, por exemplo, que chega, a gente não conhece, daqui a pouco fazer até um mal para a sua casa, um mal para a sua família. A gente tem que ter cuidado. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, antes, olhe para mim. Quando a viúva, ela faz um quarto para Eliseu, não é a primeira vez que ela vê ele, que ela coloca logo para dentro da casa, não. Ela começa a observar como é que ele andava. E conversa com o marido: ó, esse homem que passa aí por nós, primeiramente, o que o Eliseu fazia? Passava por ela e voltava, ó. Era o caminho. Não foi logo, não vou chegando e entrando na casa não, irmão. Quem está comigo, levante a mão. A gente tem que ter cuidado com esse povo que se diz profeta, né, irmão? Que é só tido de profeta, que não tem nada de profeta. Quem está comigo, levante a mão. Vai dando glória a Deus. Aí entra na nossa casa, faz a baderna. Quem está comigo, levante a tua mão. E a gente precisa ter cuidado, irmão. Eu tenho lutado para essa igreja ser orientada. Levante a tua mão. Vamos ter cuidado, irmão. Não é porque alguém anda com carteirinha por aí, que alguém diz que a gente vai deixar entrando. Quem está comigo, levante a mão. A gente precisa ter cuidado, irmão. Mas se é um irmão da igreja, nós conhecemos a índole, então hospedai-vos uns aos outros sem murmuração. Olhe para mim. Agora, se você decide, irmão, isso serve até para um parente. Se você vai hospedar um pai, uma mãe, um irmão, a cunhada, né? Você tem que hospedar sem murmuração. Não, pastor, eu hospedei, mas agora, estou torcendo para ir embora. Orando dia noite, tomara que vai logo. Eu já estou vendo a mala saindo. Você está hospedando com murmuração, e a palavra proíbe. Quem está comigo, levante a mão. Se decidiu hospedar, tem que hospedar sem murmuração. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Quem está comigo, levante a mão. Não é direta não, eu estou dando a palavra. Levante a mão e dê glória a Deus. É sem murmuração. Diga aleluia. Sem murmuração. Irmãos, a igreja primitiva, ela tinha uma vida de louvor. Abre a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, novamente. Vai dando glória a Deus. Vai dizendo aleluia, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A igreja, ela tinha uma vida de louvor. Diga, eles tinham uma vida de louvor. Era uma vida de murmuração? Não, era de louvor. Ele louvava a Deus. O crente, irmão, ele é chamado para louvar a Deus. Você tem louvado a Deus na tua casa? Tem louvado a Deus, chamado teus filhos para louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, amanhecer louvando a Deus? A igreja vivia em louvor e caía na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Quem está comigo, levante a mão.
Quem pode dar glória, vai dando glória. Olhe para mim agora. Irmão, três níveis de perseverança. Como é que eu tenho que perseverar? Primeiro, é o que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, a parte C. Olha que diz, olha que Paulo diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmão, Paulo está falando que diante de nós existe uma carreira que nos foi proposta, e nós devemos correr. Olhe para mim, olha para cá. Eu tenho que correr esta carreira que me está proposta. Quem foi que me propôs? Deus. Ele fez essa proposta, olha para mim, para eu correr esta carreira. Só que Paulo orienta que essa carreira, ela tem que ser corrida olhando para o irmão? Não, tem que ser proposta. Corramos a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira olhando para Jesus, porque Ele é o autor, consumidor da nossa fé. Levante as tuas mãos. Eu tenho que correr a carreira olhando para Jesus, irmão. Eu não posso olhar para o irmão, não posso olhar para a irmã, porque tem gente, irmão, que aceitou correr a carreira com paciência, mas em vez de olhar para Jesus, ele está olhando para o irmão que adulterou, ele está olhando para o irmão que fez isso, olhou para o irmão que fez aquilo. Quem está comigo, levante a mão. E por causa do irmão, ele acaba saindo da igreja, irmão. Saindo da igreja. Nós temos que correr a carreira olhando para quem? Olhando para quem? Para Jesus, irmão. Levante a mão. Devemos correr a carreira olhando para Jesus. Devemos cumprir a carreira que nos foi proposta. Irmão, por quê? Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer com aqueles que recuam. Deus não tem prazer com aqueles que voltam. Deus não tem prazer. E eu vou mostrar para você no texto. Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé, e se ele retroceder, o Senhor não tem prazer na sua alma. E olha o que o texto diz: e nós não somos daqueles que voltam, nós somos daqueles que permanecem confiando. Levante a tua mão. Paulo está falando de dois grupos. Paulo está falando daqueles que perseveram confiando, e Paulo está falando daqueles que voltam, que retrocedem. E Paulo diz: nós não somos daqueles que voltam, nós somos daqueles que permanece confiando. Levante a mão assim bem no alto, diga: Deus não te chamou para você retroceder, Deus não te chamou para você voltar, Deus não te chamou para você desviar. Deus, você não aceitou Jesus para hoje você está adorando aqui, amanhã você está tomando cachaça no bar. Deus não te chamou hoje para você estar falando em língua aqui, amanhã você com um cigarrão na boca. Não, Deus está dizendo: nós somos daqueles que perseveram confiando. Levante as mãos. Persevera, irmão. Olhe para o irmão, diga: persevera. Porque uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós não prestamos mais para o mundo. Antigamente você era novo, você aguentava um forrozão. Você está velho, agora não aguenta não, quebra tudo. Diga: misericórdia. É, irmão, nós temos que permanecer confiando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Sempre crendo na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Levante a mão, diga: Deus é fiel. Irmão, nós estamos servindo um Deus infiel? Estamos servindo um Deus fiel. Então, se eu sei que Deus é fiel, para que eu quero desistir de Deus, irmão? Você acha que a vida lá fora é melhor sem Deus? É não, irmão. Com Deus é muito melhor. Diga glória a Deus. Não, pastor, mas vida com Deus tem luta. Tem não, irmão. Porque você não aprendeu ainda com Davi. Olha que Davi vai dizer: com Deus eu salto as muralhas
levante as tuas mãos, a muralha vem e você pula por cima, e do outro lado você é um vencedor. Levante as tuas mãos. Você não pode olhar para a dificuldade, faça igual Davi, com Deus eu salto as muralhas. Levante a tua mão, que Deus vai te dar força hoje, que você não vai ficar olhando mais para a muralha não, você vai dar um salto, igual o Bucilim, vai pular por cima, e a vitória é tua. Levante a tua mão, e glorifica, e exalta o Senhor Jesus. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Jesus Cristo, irmão, Ele foi um pouco mais adiante. Olhe para mim, Mateus 26, versículo 39. Olhe para cá agora. Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, e a Bíblia diz: diante do cálice da morte. Olha para mim. A Bíblia diz que Ele foi um pouco mais adiante. Olha para mim. Ele foi um pouco mais adiante. Se Jesus foi um pouco mais adiante, por que eu e você devemos desistir se Ele foi um pouco mais adiante? Levanta a mão no alto assim, diga: vai mais um, avança mais um pouco, anda um pouco mais adiante. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar, não é hora, irmão, de retroceder, é hora de continuar. Você lembra de Elias? Elias deitou, irmão, debaixo do zimbro, angustiado, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: ó, só eu fiquei de profeta, querendo morrer, pediu para si a morte. Ó, o Elias, irmão, querendo morrer, quero morrer. Aí o anjo apareceu, irmão, bateu: levanta, rapaz, tem comida pronta aí, ó, levanta e come. Se levantou, comeu, e com a força da comida andou 40 dias. Levante as tuas mãos. Deus está dizendo: não é hora de morrer, não é hora de se desesperar, não é hora de chorar, é hora de se levantar, é hora de comer, e com a força da comida que está sendo liberada hoje de Deus, você vai continuar caminhando diante dele. Irmãos, João 15, versículo 16. Temos uma ordem para avançarmos. Olha que Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu não vos escolhi, eu escolhi para que vocês vá e dê fruto. Olha que a palavra diz: eu vos escolhi para quê? Para vocês ficar chorando, querendo desistir? Não, eu vos escolhi para vocês avançar. Levanta a mão assim lá em cima. É Deus dizendo: eu escolhi você para avançar, para que você avance e dê fruto. Levante a mão lá em cima e dê glória. Abra a boca e dê glória para o Senhor. Abra a boca e dê glória para o Senhor. Ele te escolheu para você avançar e gerar fruto para Ele. Glória a Deus. Alá indere miasai calabastei, alá indere viasai calabandaramastei. Vai dando glória a Deus, igreja. Alá indere miasai calabandalabastei. Olha aí o renovo de Deus. Feche os olhos. Vai descer uma unção liberada do céu agora sobre a tua vida, e Deus está renovando a tua força. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar, não é hora de chutar o pau da barraca, é hora de avançar, porque Deus conta contigo. Tem vida para ganhar, tem pessoas que serão salvas, tem homens que serão alcançados, vidas serão restauradas. Deus tem uma obra com você. Alamandarabastui calabai dereve assai. Olha aí o Deus tocando aí, ó. Não é pastor Nailson não que está pregando, não, é o Senhor que está falando na mensagem. Alamai dereve assoi calabai, alamandalabasta calabandaramassei. Eleve, andai, sei, calabandarai. Receba poder de Deus aí agora, ó. Receba a labareda de Deus agora. Receba renovo de Deus agora. Receba a força da comida, da palavra agora. E receba a renovação de Deus da tua vida. Não é hora de desanimar, é hora de avançar.
Inderemia caçondo mandalai. Ereviandaia sou indecalabanda labastei. Deus está entregando o renovo na mão de 3 pessoas aí agora. Abre a tua mão e receba de Deus aí agora. Abre a tua mão e receba de Deus aí agora. Olha a ferramenta que Deus te dá aí, ó. Olha o talento que Deus te dá aí, ó. Olha a espada que Deus te dá aí, ó. Olha o azeite que desce aí, ó. Vai descer azeite na tua cabeça aí agora. Olha aí o azeite que desce, que é derramada sobre a tua cabeça aí agora. Endemaçou calavá. Ele mandará você da cabandarai. Alamandale bandara soi decai sei. Inderemi andalava socome andai andei. Eu me assonde caça labai. Receba renovo de Deus aí, ó. Eu vou deixar você glorificar. Eu vou deixar você receber. Receba de Deus agora o que Deus está liberando aí, ó. Tem pessoa que vai assistir na live e será tomado também. Receba renovo de Deus agora. Deus está dizendo: não desista. Não é hora de desistir. Não é hora de entregar o cargo. Não é hora de abandonar a igreja. É hora de avançar. Inderemia sai calabandaravai. Indevasso comendebe andai. Inderemi andalavasse calavai. Quem tem língua, fale mistério com Deus aí agora. Indarama so decai sei. Diria so que leve andai sai. Inderei andalavasso colomondorovo soi. Inderemi assai decai derremi assai. Receba de Deus aí o renovo. Receba de Deus o renovo de Deus na tua vida e agora. Não é hora de desistir. É hora de avançar. Fique em pé agora, igreja. Enquanto o nosso querido irmão faz um louvor aqui, fecha aí os teus olhos. Deus tem unção e está liberando para a tua vida aí agora. Deus está renovando a tua mente, o teu coração. Não é hora de você desistir. Não é hora de você desanimar. Não é hora de você voltar atrás. É hora de nós avançarmos. Porque o Senhor nos escolheu para que nós vá e nós dê fruto. Levante a mão. Deus vai te usar para ganhar vidas. Levanta a mão. Deus vai colocar palavras na tua boca. E você vai ganhar vidas, vai ganhar pessoas. Vidas virão através de nós para a casa de Deus. Deus está levantando agora, irmão. Deus está nos despertando agora para uma perseverança. É necessário perseverar. Olha Deus dizendo: não é hora de desistir, não é hora. Não é hora, mãe, não é hora de abrir mão do filho. Não é hora de parar de orar pelo filho, é hora de continuar orando. Deus está dizendo: não desiste da filha, não desiste do filho, não desiste da família, persevera. Olha a espada que desce nessa igreja aí agora. Olha a espada que desce nessa igreja aí agora. Olha Deus dizendo: é hora de avançar. Indecai, celebe, andai, andai, sai. Olha a unção que vai descer aí, ó. Olha a brasa de fogo que vai descer aí, ó. E vai tomar pessoas aí agora. Eu navegarei. Mergulha na água do Espírito. Do Espírito. Isso. Vai navegando aí agora na água do Espírito. Ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito.
ao Deus do meu amor. Vai louvando, igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo e vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E Espírito, Espírito, Ele quer te encher, Ele quer te renovar. que E agora desce como fogo receba a presença dele aí agora. e vem como em Pentecoste. Aleluia! E enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, e que me compreendeu e sem nenhum me explica. Alamanagaço de cantaramandai. Eu adorarei ao Deus da minha vida, e que me compreendeu e sem nenhuma explicação. Diga: Espírito, Espírito, que desce com Aramandagaço de Cantaramandai e vem como em Pentecoste, Jesus. Alamandagaço de Cantaramandai. A tua presença, Deus, Espírito. Aramandagaço de Cantaramandai. Aleluia. Que desce como fogo, diga, e vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito de Deus. Aleluia. Receba a força de Deus, renovo de Deus. Deus está dizendo: persevera, não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de avançar. Deus conta conosco. Deus abençoe a sua vida, irmão, a sua casa, a sua família. Você que assistiu na live, compartilhe essa mensagem. Manda para alguém que está desanimado, que precisa ouvir a voz de Deus. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas, meu irmão, bem forte, que exalta.